Boa noite, tudo bem? Temos alguém aí na nossa live já, para que nós possamos conversar um pouco e esperar para que os demais possam se aproximar e para que a gente possa começar a falar sobre o tema de hoje. Já estamos abertos aí à nossa temática de hoje, referente a adutores, não é? A pubalgia. Júnior, tudo bem contigo? Eliane, Rodivan, o pessoal que sempre nos prestigia. Hoje o tema é extremamente relevante, não que os demais não tenham sido. Falaremos sobre pubalgia, sobre lesão muscular de adutores e dor nessa área púbica, né, na região anterior e inferior do ramo do osso púbico, e como a gente pode tratar esse tipo de alteração. Maria, tudo bem contigo? Prazer revê-la mais uma vez, mesmo que online, a gente estamos sempre juntos aí em prol da profissão. Igor está com a gente, do grupo Fibroless. Olá, Júnior, é isso aí, tamo junto. Thales entrando, Thales também prestigia, Kelvin com a gente também, para aprender um pouco mais sobre a parte aí osteomioarticular, já que o Kelvin é da área da psicologia. Pessoal interessado, Fisionessa e o Debrando, obrigado pela presença. Nossas lives estão num modelo de 10, então nós seguiremos ao longo de 10 sextas-feiras por 10 lives. Essa é a 7ª live e o tema de hoje, olá Denise, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje é a fisioterapia na pubalgia. Mas nós não descartamos e tornamos excludente o educador físico, de maneira nenhuma, sobremaneira. Então o papel da educação física, do processo aí de reabilitação, que também é parte da prerrogativa profissional do educador físico e do condicionamento para essa área, é muito importante. Gabriela, tudo bem contigo? Ju Colete, tudo bem? Então nós falaremos hoje sobre a pubalgia, tratamento de lesões ou dores nessa área da sínfise púbica. Então, para que a gente possa entender qual vai ser o nosso cronograma de aula de hoje, nós falaremos sobre diagnóstico diferencial. Então, um ponto muito importante da aula de hoje é o diagnóstico diferencial. E o porquê vem a ser o diagnóstico diferencial? Porque muitas vezes nós erramos o diagnóstico de pubalgia. Muitas vezes o paciente ele tem outra alteração em que o sintoma evidente é o sintoma de dor púbica. E muitas vezes o paciente ele não tem a pubalgia, né? E ele passa a ter algum tipo de alteração sensitiva, mas que o fator de causa é outro. Então nós precisamos, a primeira coisa é distinguir, separar o que é e o que não é sintoma pubálgico decorrente de sobrecarga de adutores ou sobrecarga articular, de articulações ali adjacentes e periféricas. Marília Gabriel, tudo bem, Marília? Tudo bem contigo? Simone, não é? Então vamos aí esperar o pessoal, né? Temos aí mais uns 3 minutinhos e nós já começaremos a live para falar de lesão de adutores. Talvez aí um assunto de interesse mútuo para a fisioterapia e educação física. E mais uma vez, o ponto de principal divergência é o fator de causalidade. Na realidade, é o fator de diagnose da causa. Então, nós passamos a tratar muito as consequências e os sintomas, né, a sintomatologia, a situação sindrômica da pubalgia, e nós esquecemos de tratar e passamos a não dar muita atenção para os fatores de causa da pubalgia. Nós falaremos sobre tudo isso. Bom, então vamos dar início à live agora. O pessoal vai chegando. Nós, como vocês bem sabem, nós deixamos sempre para o final a abordagem relativa aos questionamentos. Então vocês sintam à vontade para os últimos 5 minutos, 10 minutos para as perguntas. Mas primeiro, toda essa minha explicação que vocês já estão acostumados a escutar, né? Então nós já temos essa sequência de eventos. E lembrando que esse projeto A Live é Sua é para que vocês possam sair daqui já hands-on, mão na massa para o tratamento dessas alterações. Então ninguém está aqui para rezar missa sobre nada ou evidentemente vender nada. A gente quer que o fisioterapeuta e o educador físico possa crescer com a profissão e evidentemente ter a melhor base aí estrutural, tanto de recordatório bibliográfico quanto de diretrizes, para atender melhor o paciente.
Isso é o que a gente perde um pouco para a classe médica, infelizmente. Não é? Então a gente vê o modelo biopsicossocial sendo grandemente empregado e a gente sabe que a classe médica já emprega isso há muito tempo, boa parte dela há muito tempo. Então a gente tem que voltar a ser fisioterapeuta. Fisioterapeuta é aquele que atende da melhor maneira, aquele que, é claro, sabe se impor, sabe propor e aquele que sabe avaliar. Tá, ok? Porque falar de biológico a gente fala, falar de psicológico social a gente fala, mas e de rastreio, de raciocínio clínico? Então é isso que a gente quer para hoje. Então, Fabi, oi, tudo bem contigo? Então o pessoal vai chegando, Nath, Denise, e vamos lá. Pubalgia. Então o que é a pubalgia? A pubalgia é uma dor na região púbica, uma dor na região do osso do pubis, né? Do ramo antero-superior dos ossos púbicos. Então o osso do quadril é dividido em parte ilíaca, com crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, antero-inferior, póstero-superior, póstero-inferior, fossa ilíaca, fossa glútea. Então essa é a parte ilíaca. A parte isquia, você tem ali espinha do isquio e a tuberosidade isquiática lá atrás, que é onde nós deveríamos sentar. Tá, ok? Nos apoiar para a posição sentada, de uma maneira providente postural. Quando eu falo em parte do pubis, é a parte anterior, e essa parte púbica diz respeito aos ramos dos ossos púbicos e ao centro deles aqui, a sínfise púbica. Então eu tenho ramos dos ossos púbicos e a sínfise púbica. Além dos ramos da sínfise, a sínfise púbica e os próprios ramos, nós temos também o forame, aquele forame obturatório ou o forame obturador. O forame obturador é o que fica logo abaixo, um forame que divide o ramo do pubo do ramo do isquio. Então, Bruna, olá, tudo bem? Sinta-se à vontade. Então, seja bem-vinda. Então, o que a gente quer agora é trabalhar um pouco com essa pubalgia. Pubalgia, pubeite é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pubalgia é dor no pubis. Pubeite é uma inflamação dessa região púbica. Mas, tanto pubalgia quanto pubeite, a dor se localiza aqui, ó, principalmente nessa região antero-inferior do ramo do osso púbico ou dos ramos dos ossos púbicos. Então, se vocês pegarem os dois ramos de ossos púbicos e pegarem a sínfise púbica no meio, a dor se localiza nessa área, tanto decorrente de uma pubeite, que é uma inflamação local, tanto recorrente de uma pubalgia. E aí vem a primeira dica, ou o primeiro fator. Como diferenciar uma pubeite de uma pubalgia? A pubeite vem associada a uma inflamação, a uma tumefação. E normalmente as inervações não geram tumefação. Lesões nervosas e compressões nervosas normalmente não tumefam. Quem tumefa é outro tecido mole, como tendão, como cápsula, como ligamento. Esses tecidos, sim, como músculo, eles passam a tumefar porque eles têm água, né? Eles têm retenção hídrica. A musculatura, por exemplo, tem um armazenamento de glicogênio muscular muito grande. Cada molécula de carboidrato tem no mínimo 4 moléculas de água. Então, quer dizer, primeira diferença entre pubalgia e pubeite. A pubalgia é a dor na região do pubis. A pubalgia é a dor na região antero-inferior do pubis, na sínfise púbica e na região do forame obturatório. Isso é a pubalgia, é a dor. A pubeite é a inflamação que pode, obviamente, estar associada com a dor. Então, toda pubeite normalmente traz consigo, em sua grande maioria, pubalgia. Mas nem toda pubalgia é derivada de uma pubeite. Então, vamos para as considerações que eu tenho, né? Então, sem demorar para responder sobre o que aqui eu vim aqui no dia de hoje. Como eu sei que o paciente tem uma pubalgia? Como eu sei que essa pubalgia ela é decorrente de adutores? Então aqui fica o início da nossa conversa, né? Passa a ser o início do nosso bate-papo, desse bate-papo bacana sobre alterações da região púbica. Quantas vezes vocês pararam para pensar e até trataram de pacientes dos quais vocês fazem alongamento de adutores, fazem fortalecimento de adutores e esse paciente ele começa a dar trotinho e tá tudo normal, ele faz exercício de treino de força, por
por exemplo, na mecanoterapia e ele está normal. E aí esse paciente ele vai para atividade esportiva, por exemplo, e ele vai para movimentos de aceleração e desaceleração. Aí ele passa a sentir o ramo do osso púbico. Então, na realidade, a pubalgia, quando derivada de uma tensão de adutores, ela gera o seu sintoma de maneira imediata em movimentos de aceleração e desaceleração, porque há uma sobrecarga da musculatura adutora, há uma sobrecarga de adutor longo, adutor curto, adutor magno, a sobrecarga principalmente de grácil, né, que é o mais superficial e o mais longo, tem uma vantagem mecânica, um braço de alavanca maior, então ele é evidentemente tracionado primeiro para a contração. Então todos esses adutores que eu citei, longo, curto, magno e grácil, eles ficam sobrecarregados. Agora, será que a causa de uma dor púbica é 100% ligada, a causa de uma dor púbica é 100% atrelada ao fator de adutor? Então, se assim o fosse, era só alongar, só fortalecer, condicionar essa musculatura, fazer exercício funcional para adutores, não importa, que estaria resolvido, mas a gente sabe que não. É aquele atleta que você alonga, que você fortalece, e à medida em que isso vai acontecendo, ele se sente confortável com essa situação, ele vai para o trotinho e não sente dor, consegue executar